Pergunta do ouvinte Marcelo, pergunta recebida pela internet. Ele pede aqui para o pastor explicar as expressões Abaddon e Apolion. Esta expressão Abaddon está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo? Está se referindo a um anjo ou está se referindo a um lugar, pastor? Efetivamente, se refere a um lugar. Essa expressão poço do abismo, especificamente, é dada como o local onde vai abrigar futuramente aqueles que se afastarem de Deus. Essa palavra poço do abismo é correspondente ao Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, 1 a 3, que diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, o mesmo anjo que aqui menciona no capítulo 9, versículo 1, aparece de novo. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então nós temos aqui, no versículo 3, lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então este anjo aqui do abismo, chamado diabo, ele ficou preso durante 1000 anos nesse lugar chamado Poço do Abismo, e depois foi solto por um pouco de tempo. No mesmo capítulo, nós lemos o capítulo 20, repetindo, e versículo 10, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui está o final, dizendo que este local se refere ao inferno, lago de fogo, e mostra aqui no capítulo 19 do livro do Apocalipse, versículo 9 em diante, que antes de ser lançado o diabo, já 1000 anos tinham passado a besta. Vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, que é o anticristo, e com ele o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. De modo que Satanás, depois da prisão de 1000 anos, ele retorna ao poço do abismo, aliás, retorna a esse lago de fogo, que representa a mesma situação da forma de falar do abismo. E diz mais o texto que ele encontrou lá, antes dele, 1000 anos, a besta e o falso profeta, sofrendo o castigo do inferno, e mais ainda, serão dia e noite atormentados para todo sempre. Então, repetindo, Poço do Abismo tem uma conotação com o inferno, e quando lemos aqui no versículo 1 do capítulo 9, e o 5º anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do Poço do Abismo. Agora, no final deste capítulo 9, nós vamos encontrar
o seguinte, a partir 9:11, desculpe. Falando desses dois, esse anjo que caiu lá do poço do abismo, que foi a queda de Satanás, tinham sobre si rei, o anjo do abismo, que era então o diabo. Em hebreu, seu nome é Abaddon, e em grego, Apolion. Então, joga aqui os títulos, Abaddon, e grego, Apolião, esse lugar chamado Poço do Abismo é indicado no hebraico como Abadão e no grego como Apolião. Agora, o que me surpreende não está dentro da pergunta do nosso consulente, mas eu quero esclarecer até onde pode ir uma má interpretação que me parece dolosa. Quando você erra uma interpretação por falta de conhecimento ou de não interpretar corretamente, é uma coisa. Quando você tem um propósito já definido contra determinado assunto, você vai ler dando àquele assunto um caráter de aprovação bíblica. Por que eu estou referindo isso? Porque eu encontro aqui uma aberração neste livro, conhecido como Revelação, seu grandioso clima que está próximo. Publicação da Sociedade Torre de Vigia, onde na página 146, repetindo, 146, nós vamos ler uma declaração, aliás, 148, errei no número da página. Diz assim: em vez de anunciarem o entrante do reino de Deus, os clérigos da cristandade escolheram continuar com o mundo de Satanás. Não queriam ter nada a ver com o enxame de gafanhotos e o rei destes, a respeito de quem João agora observa. Tem sobre si um rei, o anjo do abismo. Lembre-se do versículo 1, que há um anjo chamado anjo do abismo. Acerca desse anjo, nós lemos no 14 de Isaías, versículo 13, mostrando que esse anjo do abismo, que dizia, subirei, farei meu trono igual ao trono do Altíssimo, é o diabo. Entretanto, diz assim este livro, tem sobre si um rei, o anjo do abismo, seu nome em hebraico é Abaddon, significando destruição, mas em grego ele tem o nome de Apolião, significando destruidor. Revelação 9:11. Revelação é o título do livro do Apocalipse usado por esse grupo religioso. Agora escute só o complemento. Jesus, como anjo do abismo e destruidor, deveras soltara um ai atormentador sobre a cristandade. No entanto, seguir-se-á ainda mais. Ora, falar propositadamente como uma interpretação que os nomes Abaddon no hebraico e Apolião no grego, que significa destruidor e que se refere ao diabo, de acordo com Isaías 14, quando fala do anjo caído, atribuir a Jesus esse título, isso aí é uma blasfêmia. E nós vemos então o cuidado que se deve ter com estes livros, que às vezes são ganhos ou às vezes são vendidos por um preço módico. Na verdade, reconhecemos. Então aí está para o nosso consulente a explicação que nós podemos dar dentro da verdade bíblica e do alerta que estamos dando sobre uma interpretação errada a respeito desse nome, Abaddon e Apolião. Não se refere a Jesus. Jesus é o dono da vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, para salvação, não para perdição.
Próxima pergunta do ouvinte Rafael, da cidade do Guarujá. O Rafael aqui nos avisa que ele é novo convertido e ele tem algumas dúvidas, principalmente quando ele vê igrejas que são tradicionais e igrejas pentecostais. E aí ele tem outra dúvida agora sobre as igrejas neopentecostais. Então, vamos pedir para o pastor explicar para todos nós sobre esses três modos: tradicional, pentecostal e neopentecostal. Por favor, pastor. Na história do povo pentecostal, nós encontramos em alguns livros a declaração que até mais ou menos até 1910 havia aqui no Brasil só entidades ligadas às igrejas chamadas tradicionais. Não havia conhecimento do pentecostalismo. Ocorre que, paralelamente, nos Estados Unidos, houve um despertamento nesse campo do pentecostalismo. O que ocorreu? Dois cristãos suecos foram passar tempo nos Estados Unidos, tomaram conhecimento, eram batistas e passaram então a aceitar o batismo com o Espírito Santo para os nossos dias. Sabemos que os cristãos denominacionais admitem que houve o batismo com o Espírito Santo, conforme relato no livro de Atos, capítulo 2 em diante, quando desceu o Espírito Santo sobre todos os que estavam no cenáculo, quase 120 pessoas, e todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ora, esses irmãos que eram batistas aceitaram o movimento pentecostal nos Estados Unidos e vieram aqui para o Brasil, para o estado do Pará, lá no extremo norte. Se reuniam a tempo com esse grupo de batistas, parece num porão de uma casa, porque não havia templos nessa oportunidade ainda aqui no Brasil. Os cristãos não eram evangélicos, não eram reconhecidos pelo governo. Então eles passaram a reunir-se, até que por fim descobriram que havia uma irmã que tinha recebido o batismo com o Espírito Santo e passaram então a admitir o que eles criam lá nos Estados Unidos. Foi quando a direção da Igreja Batista convidou-os para se retirarem. É um direito que assistia àquela igreja, de pedir que este movimento se separasse. E eles procuraram uma casa para ficar, porque não tinham meios de construir. Daí o início, então, do movimento pentecostal. Agora, nós reconhecemos, o que diz aqui a pergunta 2, o que o pastor acha das denominações que se dominaram neopentecostais, aliás, neobatista e neopentecostais. Muitos membros das igrejas tradicionais hoje se tornaram pentecostais, presbiterianos pentecostais, metodistas pentecostais, batistas pentecostais. Um grande nome da Igreja Batista é esse irmão, que eu me esqueço o nome agora, que criou a Igreja do Povo, em São Paulo, e conseguiu um grande número de membros daquela igreja. Ele era pastor direto da Igreja Batista tradicional. Nós somos irmãos, comungamos juntos, fazemos exceção a algumas doutrinas, como eles também fazem exceção com algumas doutrinas, mas não nas doutrinas fundamentais. Agora, o que o pastor acha das denominações que se dominam neopentecostais? Bom, aqui já há um avanço além do pentecostalismo. O livro que define as manifestações
do Espírito Santo é o livro de Atos. Por isso é chamado Atos dos Apóstolos. Quando ocorreu, então, aquele barulho mencionado no capítulo 2 de Atos, houve uma forma de disseminação da palavra. Passaram para a cidade de Samaria, dali para outras cidades, e Antioquia se tornou o centro do campo missionário. Dali saíam pessoas como o apóstolo Paulo, Barnabé e outros apóstolos de grande nome na expansão do Evangelho. Eles se tornaram e começaram a fundar igrejas por todo o mundo de então. E até que eles foram acusados de pessoas que estavam movimentando o mundo inteiro através de suas doutrinas. Agora, hoje, nós notamos que esse grupo, geralmente saído das Assembleias de Deus e outras igrejas menores, eles passaram do limite da igreja e agem de modo impróprio, em alguns casos, fazendo uma mistura de religião e coisas que pertencem, por exemplo, ao espiritismo, candomblé, essas coisas todas, se vale dessas colocações muito afeitas ao povo brasileiro e aí mistura as coisas como se fosse tudo igual. Uma é fonte diabólica, a outra é fonte divina. Mas, com pouco conhecimento, eles então têm formas de culto que são fora do propósito bíblico, como diz 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo define: eu preferiria falar 5 palavras na minha inteligência do que 10.000 em língua estranha que ninguém entendesse. E aí recomenda tudo com decência e com ordem. É o que está faltando a algumas igrejas neopentecostais. Quando o líder é uma pessoa instruída, ele sabe acompanhar. Mas quando ele é uma pessoa nova que está sendo colocada num local para ele ainda noviço, ele não tem controle e dá margem então a esses cultos, notadamente em regiões inóspitas do Brasil, estados do Brasil, cidades distantes onde não há comunicação, cada qual toma uma forma que pode parecer assim desse grupo neopentecostal. Próxima pergunta aqui da ouvinte Regiane. Ela quer que o pastor indique para ela onde está aquele texto que fala sobre a mulher que se divorcia do seu marido e depois se casa com um segundo marido, e esse vindo a falecer ou se separando dela, ela não pode retornar para o primeiro marido. Ela diz que já leu isso na Bíblia, mas ela não sabe onde está e pede então para o pastor lhe falar. Queremos apontar para a nossa consulente Regiane que essa declaração que a irmã está aventando a hipótese dela, que não pode casar, é a lei do levirato. Jeremias capítulo 3, versículo 1. Eles dizem: se um homem desposar a sua virgem e ela se ausentar dele e se juntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não. Se poluiria de toda aquela terra. Ora, tu me maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então aqui está um paralelo que Deus está falando ao povo de Israel, que era o seu povo, e esse povo, ao se chegar perto dos gentios, começaram a se macular, tornar próprio deles costumes pagãos, como está descrito, se ajuntar a outro homem. Ora, ajuntar-se a outro homem dentro do preceito do casamento é infidelidade conjugal, conforme Jesus aponta em Mateus 5,32. Jamais poderia ser consentido que houvesse casamento
que aquilo seria definitivo. Isso é repetido também em Mateus capítulo 19, versículo 9, quando Jesus declara que um segundo casamento só se concretiza com base bíblica quando se for decorrente de adultério por uma das partes. 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui está uma posição. Agora, a nossa consulente cita ainda o livro de Deuteronômio, capítulo 24, quando o povo de Israel recebeu a lei da parte de Deus e agora estavam se retirando para a sua viagem ou para se envolver com os povos pagãos. A ordem de Deus foi para não copiar nada do que eles faziam religiosamente falando. E por isso eles precisavam escolher obedecer ao que Deus mandava ou tomar uma atitude de receber maldições da parte de Deus. Então nós temos aqui Deuteronômio 24, mas aqui está citando versículo 124. E não temos este versículo. Não temos este versículo. Bom, vou ler o versículo primeiro. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então, será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará por escrito de repúdio, e lhe o dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo de casa, for se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão, e a despedir a sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te deu por herança. Quando um homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra. Bom, aqui é outra situação diferente. Mas aqui está apontando que se a mulher, o marido for mandado embora, mandá-la embora, uma primeira vez, uma segunda vez, e chega ao ponto de um deles morrer, então ela, por exemplo, o primeiro marido continua vivo, ela não poderá tornar a tomá-lo para que seja sua mulher depois que ela passou por outros homens. Então aí está uma situação que havia no Antigo Testamento, foi referida por Jesus nas suas pregações, e está aqui a declaração para seguir. Mateus capítulo 19, versículo 9. Só uma razão para justificar um novo casamento, das duas partes, o homem e a mulher. É uma delas, cônjuge ou a cônjuge, cair no pecado de adultério. Qualquer outra ligação já está fora dos princípios bíblicos. Pergunta da consulente Hilda. Rapidamente, ela pede aqui para o pastor comentar o texto de Lucas, capítulo 22, versos 35 e 36, naquele momento que o Senhor Jesus está orientando os seus discípulos. Ele pergunta que se eles não tiverem espada, que eles vendam a capa e comprem a espada,
Então a nossa consulente quer saber que espadas são estas que o Senhor Jesus se referiu e para que elas seriam usadas, pastor, na pregação, no anúncio do Evangelho, em que essas espadas seriam usadas? Eu entendo essa passagem bíblica numa posição espiritual. Ora, a pessoa que se envolve no cristianismo, um líder, por exemplo, ele tem que ter exclusividades relativas. Pode ser um empregado para poupar a igreja do pagamento do seu salário, ter ocupações, mas dentro dessas ocupações não haja coisa a ser feita que seja contrária à sua fé cristã. Porque se ele tiver uma conotação de algo impróprio à vida cristã, esse pastor não está exercendo o seu ministério a contento. Ele está dividido entre duas oposições. Uma recomendação da Bíblia para não fazer determinada coisa. E ele, no seu emprego, faz exatamente o contrário. Então ele está dividido. E aqui nós temos então a palavra do apóstolo Paulo no que concerne aos líderes, e pode também se tornar extensivo aos crentes quando trabalharem em trabalho impróprio à luz da Bíblia Sagrada, que diverge da sua condição de crente. É como nós vamos estudar amanhã não, no próximo domingo, você trabalhar num bingo, trabalhar no jogo de azar, é incompatível com a posição de um cristão. Então, aquele dinheiro que recebeu por gratificação, ou mesmo como salário, está comprometido. Procura um outro emprego de modo que não comprometa a sua posição como cristão.